Então, na verdade, é sobre esse silêncio, é exatamente sobre isso, sobre você perceber o quanto a aula que eu estava gravando hoje, ela estava falando exatamente sobre isso. O quanto que o nosso pensamento leva a uma emoção e a emoção leva a uma ação, né? E quando a gente está sentado meditando, o nosso pensamento gera uma emoção e essa emoção faz a gente querer sair dali. Por quê? Porque a gente tem crenças em cima daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Então, o que que essa emoção está me trazendo? A crença que está me bloqueando. Então, na hora que eu sento e tenho uma crença superior a tudo isso, que é uma crença que vira para mim e fala assim: você é um humano, você tem um monte de questões, você tem um monte de defeitos, um monte de coisas a serem olhadas, e eu te entendo e eu tenho compaixão por todas essas emoções, eu acolho todas essas dores que você está sentindo, né? Eu consigo ter mais força para olhar para tudo isso, porque na verdade a gente se humaniza, né? Por isso que eu gosto desse grupo e trabalhos em grupo, porque aí a gente vê que todo mundo tem as suas questões, todo mundo está passando por suas questões, né? E nesse processo a gente vai entendendo que é humano, né? Todas essas emoções, o contentamento, o descontentamento, a alegria, a tristeza, a felicidade, a raiva, enfim. E a gente humaniza tudo isso, a gente traz para um lugar de tá tudo bem. E não é tá tudo bem, eu me acomodo, é tá tudo bem, vamos melhorar, mas eu não preciso piorar o que já tá difícil aqui de lidar. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Eu já fui muito rígida com a minha meditação, de acordar todos os dias, de meditar todos os dias e tal. Já fui muito rígida e não, eu pessoalmente não estava num momento rígido com isso, por estar passando por muitas emoções, muitos desafios, e eu mesma comecei a pular vários dias, né? Então, por isso também, a gente também tem que ser coerente, né, de não exigir algo que você não está fazendo 100%. Já fiz muitas épocas da minha vida e posso garantir que é essencial e maravilhoso, mas é verdade que a gente cai em outras rotinas, a gente acaba, enfim, não querendo lidar, né, porque também, por mais que a gente saiba que isso é bom, a gente às vezes está com dificuldade, né, mas enfim, como eu não estava praticando essa rotina 100%, apesar de meditar todos os dias, a prática do silêncio não era diária, eu estava muito mais frouxa com isso, no sentido de menos exigente. Mas eu realmente comecei a sentir que deveria falar mais sobre isso e trazer mais sobre isso, porque se o objetivo do curso é a gente acessar o fluxo criativo, se o objetivo é a gente desbloquear, a gente se observar, a gente pintar, né? Não tem como, assim, eu não acredito que exista uma maneira que seja sem ser com a meditação, né? Pode ser que não seja com a meditação silenciosa, parada, mas então que a gente possa meditar caminhando, né, se observando, que a gente possa fazer meditação ativa, que a gente possa observar a natureza durante 20 minutos, mas ter esses 20 minutos de observação. O ideal seria conseguir sentar e se observar, mas só de ter esses 20 minutos de autoobservação já é um grande passo. E eu acredito muito que não tem como mesmo a gente acessar esse desbloqueio, a gente acessar todo o resto sem isso, porque esse estado alterado de consciência a gente só acessa através da meditação, né, em observação. E esse estado alterado é o estado que a gente consegue ter clareza, né, sobre o que eu penso e sobre o que eu sinto. Então, quando a gente fala da tríade do desbloqueio, a gente fala do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. O bloqueio, ele se encontra entre o que eu penso e o que eu sinto na hora da ação. Então, o que que acontece? Na hora que eu tô bloqueada, é a hora que eu faço a minha ação coerente ao meu pensar. Então, eu dou 100% de razão para o meu pensar e crédito, e a minha ação vai o quê? Está gerada do automático. O que é esse automático? As minhas referências passadas. Então, todas as experiências que eu tive no passado que me geraram aprendizados, e aprendizados neutros, nem bons nem ruins, tudo que eu aprendi. Então, todos esses aprendizados, eles vão ficando no nosso inconsciente. Por quê? Porque quando a gente aprendeu a dirigir, a gente tinha atenção, né? Quando, ai, como é que eu faço com essa marcha? O que eu faço com essa direção? Olha esse espelhinho, meu Deus, que nervoso. E aí aquela sensação de angústia para dirigir, né? E na hora que eu começo a dirigir, e aquilo vai o quê? Entrando no meu automático. Eu vou entendendo como que eu dirijo e aquilo já não gasta mais minha energia. É um mecanismo do cérebro para poupar, né, a nossa energia. Então, o que que acontece? Eu começo a dirigir no automático. E aí eu chego no ponto de um lugar ao outro sem lembrar do caminho que eu fiz, né? De tão automático que eu fui, de tão inconsciente que eu estava, de tão longe da presença que eu estava. Então, esse é o processo de automatismo, né, das nossas ações. A gente aprende e a gente automatiza. Então, isso acontece com tudo. Por isso que a prática é essencial, porque é só na prática que a gente vai automatizar, a gente vai tirar a mente. A gente tirando a mente, a gente consegue entrar no fluxo.
Por isso que a técnica ela é tão importante quando a gente fala de aquarela, né? A gente aprende a técnica, a gente pratica para que a gente possa entrar no fluxo quando a gente tiver aquilo já enraizado no nosso automático. Então, esse é o nosso modo operandi, né, de estar no automático. Agora, o que é o modo operandi da gente estar no consciente? É a gente estar em observação de quais são os nossos gatilhos automáticos, né? Então, o tempo todo, todos os dias, a gente está vivendo gatilhos automáticos, hábitos automáticos, né? Então, acordar e tomar Coca-Cola ou acordar e fazer uma meditação, né? Qual é o hábito? Qual é o automatismo? Qual é o gatilho, né? Se a pessoa é grossa com você, você é grossa de volta, ou o gatilho de você ficar quieta, ou o gatilho de você chorar, qual é o gatilho que existe, né, dentro de energias automáticas que a gente vive todos os dias. Então, dentro disso, a gente consegue observar, mas é só através da meditação que eu consigo começar a me distanciar, e aí eu consigo ter clareza, o que é que eu tô pensando, o que eu tô sentindo e o que eu tô fazendo, né? Então, o gatilho, ele vem, e ele vem como? Em forma de emoção. E essa emoção tá o quê? Mostrando pra gente qual que é a crença que tá limitando, qual que é o gatilho que tá sendo ativado. E aí, qual que é a minha maneira de fazer essa transição, esse desbloqueio, essa troca desse automático que tá guardado lá no meu inconsciente? A ação consciente, a ação diferente, né? E isso é o que a gente faz no papel, é isso que a gente faz na aquarela. A gente vai pegar no microcosmos para transformar para o macrocosmos. Então, a gente no micro tem um pensamento que me limita, eu pego e ajo de acordo com o que me expande, com o que eu sinto. E aí a gente entende, né, a divindade dos nossos sentir. Porque a nossa mente, ela pode mentir, ela pode trazer informações de outros lugares, ela pode captar informação no ar, ela pode estar com crenças e referências de pessoas que me falaram coisas que eu simplesmente guardei, né? Mas a partir dessa mente, emoções são geradas. E as emoções, sim, elas estão conectadas com o nosso coração. E o que a gente sente, de fato, está alinhado com quem a gente é, com a nossa essência. Agora, a gente precisa observar esse sentir e entender o que ele está me trazendo. Né? Ele está me trazendo uma intuição, ele está me trazendo informações sobre crenças que estão me limitando. O que esse sentir está me informando? Só que só eu posso saber o que esse sentir está me informando. Porque só eu tenho acesso total à minha história. Só eu sei o meu percurso e meu caminho até aqui. Então a gente não pode olhar para o nosso percurso e terceirizar. Eu acho que é uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, né? Terceirizar as nossas questões, terceirizar os nossos problemas, alguém para limpar a casa, alguém para fazer a faxina, alguém para pai e mãe liga para resolver as coisas, né? Então, como a gente resolve nós mesmos? Porque só a gente sabe da nossa dor, só a gente sabe onde aperta o nosso buraco, só a gente conhece o nosso próprio universo, né? E o silenciar é sobre isso. Porque na hora que você, com autocompaixão, se olha e olha para o seu problema, você é a melhor pessoa para resolver essa questão. Porque só você sabe, né, tudo que você passou, só você sabe o processo que você está passando. E você tem a informação completa. E na hora que você se distancia, além de você ter a informação completa das coisas que você pensa, das coisas que você sente, das coisas que você faz, você tem autonomia para gerenciar essas peças do seu quebra-cabeça e fazer a ação consciente, que é a ação do seu coração, aquilo que você sente de fato de fazer. E essa ação consciente, ela é divina e ela é amparada. Então, toda ação que é proveniente do coração, ela é amparada, né? Todas elas são, a gente está sempre amparado, mas as decisões do coração é como se elas tivessem um brilho especial, um presente ali, né? Você confiou, você ganhou um prêmio. Por quê? Porque é como se a nossa alma buscasse isso, a ação pelo coração. Por quê? Porque é o nosso GPS interno. Dizem que é a glândula timo, que é uma glândula que a gente tem dentro do coração, que é o GPS do nosso coração, ou seja, é o sinalizador da onde a gente tem que ir, né? Então, escutar o nosso coração é escutar o nosso sentir. E escutar o nosso sentir para que a gente possa intuir, para que a gente possa canalizar, para que a gente possa fluir com a nossa criatividade, é sobre estar em contato com o que a gente sente, sem julgamento, sem autocrítica, né? E aí isso se expande para o macro. Na hora que uma situação ocorre, eu consigo facilmente, rapidamente me distanciar. Epa, o que é meu? O que é do outro, né? Porque tem essa, quando a gente se envolve com outra pessoa, a gente precisa entender que emoção é minha, que emoção é do outro, né? Que pensamento é meu, que crença que é minha e que crença que é do outro,
né? E aí, quando a gente faz esse processo de separação mesmo do joio e do trigo, da mente e da emoção, do meu e do outro, a gente tem o quê? Clareza, amplitude, né? Então, a gente consegue enxergar a nossa própria vida desde um lugar amplo, né? Igual quando a gente conta um problema para outra pessoa, a pessoa fala, nossa, isso é tão bobinho, tão pequeno o seu problema. Aí você fala, é porque você não tá vivendo o que eu tô vivendo, né? E na hora que você vive o que você tá vivendo e você consegue enxergar de cima, você consegue ter uma clareza, uma amplitude total, porque só você sabe o seu processo e você mesmo consegue enxergar o seu próprio problema de cima. Então você consegue ter a visão clara, a visão ampla, a visão do todo, né? E aí você consegue ter ações coerentes. E óbvio que isso é um processo, né? Isso é uma prática de meditação. Mas hoje em dia, por exemplo, eu consigo entrar em processo meditativo e em menos de 1 minuto eu sento, eu fecho os olhos e eu já tô no estado alterado de consciência. Então, essa prática para chegar nesse lugar também é uma prática que esses 20 minutos vão diminuindo, né? Quanto mais você vai praticando, hoje em dia, se eu fechar o olho e respirar 3 vezes, eu consigo acessar esse estado, né? Então, é sobre isso, é sobre prática. E isso é uma capacidade inata de todos nós, né? Inerente. Todo mundo pode meditar, todo mundo tem como acessar o estado inconsciente, assim como todo mundo pode ter quadradinho na barriga, se quiser. Então, eu acho que eu gosto de comparar com quadradinho na barriga, porque eu acho que é algo similar, né? Tipo assim, dá trabalho ter quadradinho na barriga, né? Você vai ter que cuidar da alimentação, você vai ter que fazer bastante musculação, vai ter que pagar um personal, uma nutricionista, alimentação, né? Vai ter que fazer um esforço para ter um quadradinho na barriga, a não ser que você nasceu a Gisele Bündchen. Para entrar em estado meditativo é a mesma coisa. Vai ter que sentar o bumbum lá e meditar 20 minutos por dia e fazer a prática e se acolher e sentir a dor e a raiva e vontade de coçar o dedão do pé e falar, tá tudo bem, eu vou continuar. Então é isso. O bom de tudo isso é que com a prática a gente chega com muito mais facilidade, muito mais rapidez. E é como se todos os nossos guias e seres e quem é que seja que vocês acreditem tivessem tipo, pai, por favor, vamos lá. Então eles vão te empolgar muito e vai fazer com que tudo seja mais fácil, porque realmente é um desejo de alma de todos nós entrar em contato com quem a gente é de fato, né? Então, toda vez que a gente se propuser a isso, é como se o universo empurrasse e falasse, vai que você vai dar conta. Então é isso. Então eu super acho importante a gente se conectar com esse espaço de silêncio e deixo aí esse lembrete de, assim, não tô conseguindo acompanhar os módulos, não tô, tá. Tudo bem, começa com 5 minutos por dia se observando, 5 minutos de silêncio. No dia seguinte, 10 minutos, 15 minutos. Eu juro, pela minha vida, eu posso cair morta aqui, que em 7 dias, se não melhorar muito a sua qualidade do seu dia, muito, aí você para de meditar. Mas eu garanto que vai melhorar, porque assim, eu lembro as primeiras semanas que eu meditei, eu falava, não é possível. Que coisa louca, eu fiquei assim, realmente bem impactada como muda o nosso dia, quando a gente realmente coloca essa rotina. Então, vou começar a pegar no pé, não pelo módulo, mas pela meditação mais. E é isso. Então, vou me comprometer também a sustentar a energia de estar meditando todos os dias, 20 minutos por dia, porque isso é muito importante e muito significativo. Sério mesmo, é muito importante. Já falei, mas vou falar de novo. É muito importante. E é isso, principalmente esses dias que a gente perde energia durante o dia, né, que nem a Bru falou, que às vezes acontece, a gente briga com um, estressa com o outro, briga no trânsito, e a meditação, ela recupera essa energia, é uma forma de você recuperar energia, né, então quando a gente dorme, a gente recebe energia prânica, e quando a gente medita, a gente também recebe. O que é o prana? Energia de vida, energia vital, felicidade, alegria. Então, muitas vezes a gente vai perdendo energia durante o dia e vai dormir com uma energia muito baixa, porque a gente gastou, né, ao longo do dia. Então, se a gente consegue meditar e dormir, a gente consegue ter mais energia prânica. E isso vai... O que a energia prânica faz? Ela libera os nossos canais. O que são esses canais? Os nossos canais são o nosso corpo físico, nosso corpo emocional e nosso corpo mental. Então, entre a nossa mente, a nossa emoção e o nosso corpo físico, existe essas veias, que são os canais, que são chamados de nadis, né? E essas energias, elas vão passando do plano etérico para o nosso campo mental, para o campo emocional, para o nosso campo físico. Então, como a gente falou, né, vem do pensamento para a emoção para a ação. Pensamento, sentir, emoção. Então, tudo que vem, que é gerado dentro do nosso campo de doença, por exemplo, vem de um pensamento que já vem para a emoção,
que vem para nossa ação e se desenvolve uma doença. Então, essa energia prânica, quando a gente recebe essa energia vital, esse fluido vital, que é o que a gente recebe durante o nosso sono, é o que permite o quê? Esse desobstruir desses canais, fazendo com que essa energia chegue no nosso corpo físico e a gente tenha o ímpeto de vida, o ímpeto de viver, a energia vital, né? Que dá o quê? Força para fazer academia, para trabalhar, para viver, para rir, para chorar, para ter vida, né? E a força criativa, que é a mesma força que a gente recebe no Reiki, por exemplo, nessa reposição energética. É muito importante a gente começar a aprender a se reenergizar sozinhos, né? É uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque o nosso nível vibracional, né? Como a gente está vibrando para atrair a vida e a realidade que a gente quer, é de acordo com o nosso nível de energia. Então, a gente pode começar a perceber que quando a gente está com um nível de energia baixo, a gente atrai situações, pessoas e vivências de energia baixa. Quando a gente está subindo a nossa energia, a gente está lá feliz, com a energia ótima, parece que as coisas fluem melhor, as energias, as pessoas vêm com boas energias, as pessoas estão mais legais, tudo é visto através dos olhos e dos filtros de uma alta energia. Então, a vibração que a gente está, o nível de energia que a gente está relacionada ao como a gente lida com o nosso próprio campo de energia, como que a gente alimenta ele, como que a gente sustenta e dá a energia que ele precisa. E cada um vai ter uma maneira de reposição diferente. A meditação é uma delas, o Reiki é outra, a Diksha, a Theta Healing, tem várias maneiras de recepção dessa energia. E também tem gente, por exemplo, que, fica ligadão de surfar, fica ligadão, achando que recebe muita energia quando tá andando de skate, ou faz alguma coisa que, aquilo ativa adrenalina, ativa a vida, ativa a presença por conta do radicalismo, e tá recebendo aquela energia. Então é um pouco de autoconhecimento e aquilo que faz o seu coração vibrar. Quando eu termino uma aula aqui, eu fico com muita energia, eu preciso fazer alguma coisa para baixar a minha energia, porque eu fico com muita energia quando eu dou aula, porque é algo que me preenche, que me faz bem, né? Então, cada um vai ter algo que faça seus olhinhos brilharem no sentido de recepção, né, de energia. E aí também entra a meditação, o autoconhecimento, para a gente entender o que é que nos faz, né, vibrar e receber essa energia. E também porque eu sei que eu estou acessando outras fontes, né, quando eu estou trazendo aqui as informações para vocês, de energia. Então, é isso.